Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas olha, não é uma viagem qualquer. A gente vai voltar uns 600 milhões de anos para tentar encontrar a primeiríssima faísca de inteligência. Aquele momento em que a vida parou de só reagir e começou de fato a decidir. E para essa nossa jornada, o nosso guia vai ser o livro Uma Breve História da Inteligência, do Max S. Bennett. É com base nas ideias dele que a gente vai construir essa análise e entender como foi que tudo isso começou. Então vamos começar com a pergunta que move tudo isso aqui. Qual foi a primeira decisão que um ser vivo tomou na história? E eu não digo uma reação, tipo um reflexo, mas uma escolha de verdade, por mais simples que fosse. Entender isso é a chave para a gente entender a origem do cérebro. Antes dessa primeira decisão, o mundo era um lugar bem diferente. A vida já existia, é claro, mas ela funcionava de um jeito totalmente reativo, sem nenhum pingo de intenção ou, sei lá, pensamento. É só a gente pensar, por exemplo, nas bactérias. Elas já tinham proteínas super complexas para se mover e para sentir o ambiente. Elas sentiam o calor, sentiam substâncias químicas e reagiam, claro, se afastando do perigo, se aproximando do alimento. Mas era tudo um reflexo, sabe? Tipo uma planta que se vira em direção ao sol, não tinha um centro de comando ali, nenhuma decisão sendo tomada. E então, algo simplesmente revolucionário aconteceu. A evolução deu um salto gigantesco, que o livro chama de o primeiro avanço. Foi a invenção do movimento com uma direção, a capacidade de ter um objetivo e se mover na direção dele. E olha, a gente está falando de um evento que rolou há mais ou menos 600 milhões de anos. É uma escala de tempo que é até difícil da gente conseguir imaginar, mas foi nesse período que o alicerce para todos os cérebros que viriam depois, inclusive o nosso, foi construído. E aqui tem um ponto super importante. É muito fácil a gente pensar na evolução como uma escada, né? Com os humanos lá no topo. Mas a realidade, como essa imagem mostra bem, é mais parecida com uma árvore cheia de galhos. Não tem um melhor ou pior, só estratégias diferentes para sobreviver. O que a gente está fazendo aqui é só seguir um desses galhos, o que levou até a nossa forma de inteligência. Tá, mas como é que esse movimento com uma direção se tornou possível? A primeira grande virada de chave foi no hardware, o corpo com simetria bilateral. Pensa só, com uma frente e uma traseira, um lado esquerdo e um direito, a navegação ficou muito, mas muito mais simples. De repente, as opções eram basicamente duas, ir para frente ou virar. Com esse corpo novo, esse hardware atualizado, veio a atualização de software, que talvez tenha sido a mais importante de todas. O primeiro cérebro inventou um jeito de dar valor para as coisas, de criar uma espécie de bom e ruim, em termos biológicos, claro. Esse conceito tem um nome, valência. É um sistema neural binário super simples, mas com um poder absurdo. Pela primeira vez na história da vida, um cérebro podia rotular um cheiro, um gosto, uma sensação como algo bom, que valia a pena buscar, ou ruim, que era melhor evitar. E essa codificação tão simples virou o motor de toda a ação. Estímulos bons criavam um impulso de se aproximar, que é a sementinha do que hoje a gente chama de prazer e recompensa. Já os estímulos maus geravam um impulso de se afastar, à base da dor e do medo. Pronto, a primeira decisão fundamental da vida estava criada. Me aproximo ou me afasto. E essa tal de valência deu origem a mais uma coisa, os estados afetivos que persistiam. Em outras palavras, a forma mais básica de emoção. Não era nada complexo como as nossas, mas era um estado interno que falava para o bicho, esse lugar aqui é bom, fica, ou esse lugar é ruim, vaza. Isso guiava o comportamento de um jeito muito mais eficiente que um simples reflexo. Beleza, ter um sistema de bom e ruim era genial. Mas, e se o mundo mudasse? O que era bom poderia virar ruim, né? O próximo passo, então, foi desenvolver a capacidade de aprender com experiência para conseguir atualizar essas avaliações. E foi assim que nasceu o aprendizado associativo. O processo era até que bem direto. O cérebro fazia uma aposta, o corpo agia, e o resultado mostrava se a aposta tinha sido boa ou não. Com base nisso, o cérebro ia ajustando as decisões futuras. Se uma fruta nova fazia bem, o cérebro aprendia a marcar ela como boa. Se um som estranho indicava um predador por perto, ele aprendia a marcar como ruim. Essa capacidade de remapear o mundo foi a chave para se adaptar e sobreviver num ambiente que não para de mudar.
Então, resumindo a ópera, o primeiro avanço da inteligência não foi uma invenção única, foi um pacote de inovações. Um corpo simétrico, a codificação de valência, ou seja, bom e ruim, a integração de vários sinais para tomar uma única decisão de vou ou não vou, os estados emocionais bem básicos para guiar essa ação e, por fim, o aprendizado para refinar tudo isso. E agora que a gente chega na parte mais fascinante. Esse sistema operacional todo, criado há mais de 500 milhões de anos, não é só uma curiosidade histórica, não. Ele ainda está aí, ativo, funcionando dentro da gente. Todas as camadas supercomplexas da nossa inteligência, a linguagem, o raciocínio, a capacidade de planejar, tudo isso foi construído em cima dessa base primitiva. Esse impulso fundamental de se aproximar do que parece bom e se afastar do que parece ruim ainda é uma força gigantesca no nosso comportamento hoje em dia. Influencia desde o marketing que chama a nossa atenção até o jeito que a gente reage nas redes sociais. Tem uma frase do Darwin que ilustra isso de um jeito brilhante. Como ele já tinha sacado, a diferença é de grau, não de tipo. A nossa inteligência é muito mais complexa, claro, mas as raízes, os princípios de valência, de recompensa, de punição, são os mesmíssimos que surgiram lá naqueles primeiros animais. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. É só parar para pensar um pouco no dia a dia. Desde a escolha de um café, a resposta a uma mensagem, até os grandes planos de carreira. Lá no fundo, quanto disso tudo não é só uma versão super moderna e sofisticada daquela primeiríssima decisão de todas: se aproximar ou se afastar?